Após a aprovação da Lei Orçamentária de 2023, o salário mínimo foi incrementado em R$ 108, o que representa 2,7% de aumento real. O novo valor entrou em vigor no dia 1º de janeiro. Até então, a gente tinha uma medida provisória do governo Bolsonaro, que aumentaria de R$ 1.212 para R$ 1.302, né, com um aumento de 1,5%. Após as eleições, com a então negociação do presidente, agora presidente Lula, em torno da PEC da transição, o governo conseguiu aumentar para 3% esse aumento do salário real, aumento real do salário mínimo, indo para 1.320. O economista Hermano Caixeta explica que o aumento supera a inflação de 2022 e que a última vez em que o ganho real ocorreu foi em 2019, primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando eu falo valor real do salário mínimo, é só a gente pensar o quanto de mercadorias esse salário conseguia comprar em janeiro de um ano, né, em janeiro de 2021, por exemplo, tem que ser um valor, esse salário mínimo, que consiga comprar as mesmas mercadorias um ano depois. Então, como o preço das mercadorias vai subindo ao longo do ano, o salário tem que, no outro ano, subir, né, acompanhando esse nível da inflação, normalmente o IPCA, para recompor essa capacidade de compra do salário mínimo. E é esse conceito que a gente chama de salário mínimo real, ou seja, quanto de fato o assalariado tem capacidade de comprar com essa remuneração mínima definida pelo governo. Hermano salienta que, apesar do aumento, a quantia não se equipara a todo o crescimento registrado em 2022. O PT conseguiu um salário mínimo maior do que o governo Bolsonaro tinha proposto, né, na sua medida provisória, mas também não é aquele aumento do salário mínimo que o PT praticava nos anos anteriores. Ficou no meio termo, ficou entre o pequeno crescimento do salário mínimo que o governo Bolsonaro tinha proposto, dobrou, né, esse crescimento, saiu de 1,5% para 3% de crescimento, mas também não foi o aumento que acontecia nos anos anteriores, quando o PT ficou conhecido pela política de valorização do salário mínimo. Com certeza não, mas em comparação com os outros anos que não teve um aumento significativo, já é algo a se comemorar, né? Mas ainda tem muito a pensar nesse salário mínimo, porque as coisas são muito caras e a gente sabe que precisa aumentar bastante ainda. Acho que às vezes sempre quando aumenta é bom pra gente, né, pra população, mas pra uma pessoa que hoje em dia viver com salário mínimo é meio difícil, né? As coisas estão aumentando, gasolina, os impostos sempre aumentam, então eu acho que dá pra ajudar, né? Dá pra ajudar todo mundo, mas é complicado, é bem complicado. Mesmo com o aumento de quase 9%, um levantamento do DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, avalia que o salário mínimo ideal para uma família brasileira deveria ser de pelo menos 5 vezes ao piso praticado pelo governo federal. Esse valor hoje, né, seria então de R$ 6.388, ou seja, um salário mínimo que fosse suficiente para um trabalhador, um chefe de família, conseguir remunerar moradia, alimentação, vestuário, lazer, transporte para ele e uma família, para ele, a esposa e 2 crianças. A pesquisa do DIEESE foi realizada em 17 capitais brasileiras e leva em conta o valor da cesta básica. A política de recomposição do salário mínimo, né, de valorização do salário mínimo, ela é uma tentativa de recompor historicamente a função que o salário mínimo deveria ter, né, de realmente ser uma remuneração mínima para um trabalhador viver dignamente, ter acesso à alimentação, a vestuário, a moradia, a lazer, o que está muito longe, né? Hoje a gente já tem um salário mínimo em algumas regiões muito próximo do valor da cesta básica, que seria só o componente de alimentação. Então, essa volta da política de valorização do salário mínimo é uma tentativa da gente voltar a resgatar o papel do salário mínimo como essa mínima remuneração para que uma família consiga ter a dignidade e acesso à alimentação, vestuário, né, aos bens necessários para viver em sociedade.